Galera, é o seguinte, hoje eu quero te explicar por que Devil May Cry foi um milagre em 60 quadros por segundo no PS3. A ideia por aqui é procurar por concessões que justifiquem essa performance em um console tão difícil de se operar como de sétima geração da Sony. Claro, não existem certezas das motivações dessa performance ser tão boa, mas com toda certeza existem os indicativos, que podem ser recursos avançados ou a ausência deles no jogo para poder justificar um desempenho tão bom assim, e é nesses indicativos que a gente precisa se focar. Você se lembra qual foi a primeira coisa que chamou a sua atenção quando colocou a franquia Devil May Cry para poder rodar pela primeira vez no seu console? No meio dos títulos de ação, esse daqui sempre se destacou pelos combates frenéticos amparados pelo alto número de inimigos em tela e por quão rápido o jogo acontece no meio disso tudo. Sempre foi muito imersivo por conta desse tipo de elemento. Os gráficos até eram bem bonitos, mas ver a dinâmica da gameplay foi o que sempre fez o jogador ir de fase em fase sem desligar o console. O ponto é que manter essa dinâmica nunca foi fácil, especialmente junto do padrão visual que a franquia tem, que não é baixo. Mas até mesmo no console de sexta geração da Sony, a Capcom conseguia unir bons gráficos com uma alta taxa de quadros por segundo. Por isso, acompanhando esse cenário, na época em que você tinha o PS2 e já se impressionava, você se perguntava o que iria encontrar quando o PlayStation 3 fosse lançado. Dava para se impressionar mais? É um fato que o PS3 impressionou, mas não podemos negar que, naquele período, antes do lançamento dele, tudo pra gente já impressionava com muito mais facilidade do que hoje em dia. Na maior parte dos jogos era comum achar que os gráficos eram realistas, e a Capcom desempenhou um papel muito bom nesse sentido, trazendo visuais impressionantes ao longo de toda a geração, com as suas diversas franquias. Por isso, ela foi uma das empresas que mais trabalhou com a ansiedade do público ao lidar com o que iríamos ver na próxima geração. Todo mundo queria saber qual seria o próximo passo, o que nós iríamos encontrar. Afinal, vamos combinar que ver o que ela iria conseguir fazer num hardware muito mais poderoso do que o PS2, depois de ter apresentado Resident Evil 4 nele, era uma das grandes curiosidades. Só que essa não é uma história tão feliz quanto parece. Na época em que o PS3 anunciou o seu preço e muitos desenvolvedores já tinham acesso ao kit de desenvolvimento para poder trabalharem em seus jogos, algumas empresas não ficaram tão felizes. Ter um console tão caro no mercado dificultaria a acessibilidade das pessoas e, consequentemente, também dificultaria a venda dos seus jogos. E junto disso, a arquitetura da plataforma também já era alvo de reclamações. Inclusive, nessa época a Capcom falou abertamente sobre isso, então até convém um pouco de história para vocês entenderem. Resident Evil 4, Devil May Cry 3, Onimusha 3, todos esses jogos seriam parte de um projeto que eventualmente iria se tornar o que conhecemos como a MT Framework, que é o motor gráfico que a Capcom desenvolveu para os seus jogos na época. Só que todos esses títulos são títulos de PS2 e serviram como um campo de testes para a engine. Foi na geração seguinte, de fato, que ela surgiu consolidada e popularizada com o nome de MT Framework. Mas o PS3 não foi o console mais bem recebido pelo motor. Os primeiros jogos de nova geração da Capcom que usam a MT Framework não chegaram no PS3, pelo menos não inicialmente. Ao comentar durante um evento sobre o título Lost Planet, que usa o motor gráfico, a Capcom revelou que o foco do jogo seria exclusivamente no Xbox 360, porque apesar da falta de sucesso do console no Japão, ele é o que apresenta o equilíbrio perfeito para o desenvolvimento, fazendo uma clara reclamação da arquitetura do PS3 e que mais pessoas teriam acesso a ele, não ao PS3, por conta do preço. Algo muito parecido aconteceu também com o primeiro Dead Rising, que foi um lançamento exclusivo pro Xbox 360. A diferença é que Lost Planet chegou pro PS3 alguns anos depois, mas Dead Rising não. O que a gente precisa entender é que tudo parecia ser muito complicado para a MT Framework atuar no PlayStation 3 nessa época, mas no fim, Devil May Cry 4, mesmo diante desse cenário, chegou até a plataforma da Sony também e é sustentado pela engine. O primeiro acesso ao jogo, inclusive, não brinca em demonstrar que ele ofereceu um salto substancial na qualidade gráfica quando a gente compara com o que foi feito no PlayStation 2. E para surpresa de muitos, ele traz tudo isso em 60 quadros por segundo, com um início que tem um ritmo frenético tanto nas animações como também na gameplay. É impossível não ficar vidrado nesse jogo porque a todo momento tem alguma coisa nova acontecendo com a fluidez absurda dos 60 FPS. Só que mais impressionante do que isso é que surpreendentemente os 60 quadros por segundo são mais estáveis na versão do PS3.
do que na versão do Xbox 360. E a nossa missão hoje é entender o que acontece com o jogo por aqui. Qual é o papel do PS3 nos 60 FPS do título? Do que o jogo precisou abrir mão que serve como indicativo para a gente poder chegar à conclusão do motivo dos 60 quadros por segundo serem tão estáveis? Vamos responder isso, mas antes não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra você faz a voação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Eu achei que entender o caso de Devil May Cry 4 no PS3 fosse ser uma tarefa fácil, mas no fim percebi que não é. O jogo tem muita informação a todo momento. Primeiro, o que precisamos ter em mente é que antes de pensar que é incrível ele ter uma performance mais estável que a do Xbox 360, é que o que é realmente incrível é um jogo com visuais fotorrealistas nos ambientes, atingir 60 quadros por segundo em qualquer console. Segundo, existe uma curiosidade que é bem pertinente de ser dita, que é que assumidamente Devil May Cry 4 foi um jogo feito às pressas, sem muito tempo no seu desenvolvimento. Por isso, aqui existe muita repetição de cenários quando você começa jogando com Nero e depois passa pelos mesmos locais com o Dante, ou quando você elimina os chefes com um personagem e depois é obrigado a eliminá-los de novo com outro personagem e na etapa final ainda precisa repetir o processo. Essa curiosidade é importante de ser dita porque, de um lado, existe um mérito que precisa ser dado porque o jogo atingiu boas performances mesmo num desenvolvimento rushado, mas do outro lado, isso pode ter inviabilizado a utilização de mais recursos gráficos da época, algo que vocês vão entender em breve. E terceiro, temos o nosso ponto de partida. Devil May Cry 4 não se desprende completamente das suas raízes no PlayStation 2, mesmo usando muitos recursos da geração do PS3. Como já era de se esperar, Devil May Cry 4 precisou realizar concessões para atingir os 60 quadros por segundo, e essas concessões estão diretamente associadas a técnicas utilizadas na geração do PlayStation 2, só que a maneira como ele fez essas concessões é no mínimo intrigante, porque involuntariamente, apesar de usá-las para poder chamar a atenção para si e se justificar nos novos consoles, ele ainda precisou parecer ser um jogo de nova geração. As coisas ficam um pouco confusas, então para poder começar a entender o que acontece por aqui, vamos partir do básico. Além do quarto game da franquia não economizar na taxa de quadros por segundo, ele roda em 720p nativamente e se consolida como uma resolução de uma nova era dos videogames de fato. E esse padrão na contagem de pixels, no PS3 ao menos, não eram todos os jogos que atingiam, então existe um mérito por aqui. Os personagens também receberam um aumento drástico na contagem poligonal e tiveram um melhor trabalho na representação da pele e principalmente do cabelo. Na verdade, o cabelo dos personagens de Devil May Cry sempre foi um show à parte. Aqui eles melhoraram a textura da representação dele para poder ficar coerente com a capacidade dos novos consoles, só que, como textura sempre recebeu muita ênfase na geração do PlayStation 3, a gente consegue criar uma diferenciação entre o cabelo do quarto game e o cabelo do terceiro jogo, por exemplo. Só que a grande sacada não tá nessa parte dos gráficos. Existiu um recurso na sétima geração que foi um divisor de águas para os lançamentos dos novos consoles: a iluminação dinâmica. Renderizar sombras, criar espaços onde a luz é dinâmica para poder aplicar essas sombras de forma realista e fazer com que elas interagissem com o personagem foram algumas das grandes vantagens do poder da sétima geração de consoles. Mas, pelo visto, como isso é pesado, esse foi um dos recursos contidos de Devil May Cry 4 para que o jogo atingisse 60 quadros por segundo. Só que mesmo dizendo que eles são contidos, explorando cada canto do título, você vai perceber que temos ambientes sombreados em larga escala. Então, qual foi o segredo? O jogo tem 4 estilos de cenários. No primeiro estilo a gente encontra a cidade, que é onde toda a história começa. Depois nós vamos para um ambiente coberto por uma neve. Seguindo, passamos boa parte do tempo explorando os ambientes internos e por fim temos a floresta. O ponto é que nesses 4 estilos diferentes, a maioria das sombras não são dinâmicas. O único estilo de cenário que conseguiu apresentar um conjunto de iluminação dinâmica em larga escala foi o cenário da floresta. Diferentemente de Devil May Cry 3, a quarta entrada da franquia não se concentra em ambientes góticos e escuros. A ideia aqui foi fazer abordagens usando a luz do dia, justamente porque a nova geração explorava recursos de luz e sombra. Isso ajudava o jogo a vender os seus gráficos, e o sol é o melhor aliado desse tipo de elemento. Assim, quando o jogo te insere na floresta, a vegetação, as estruturas e todo o povoamento de objetos vão trabalhar oferecendo um conjunto completo de iluminação dinâmica, e talvez por isso, esse seja o cenário mais impressionante do título e é onde eu observei algumas poucas quedas na estabilidade da performance. Isso pode ter acontecido por causa do conjunto da iluminação dinâmica. Ele é tão bonito, e diria que até mais vivo, que existe uma clara distinção dele para os outros. Mas os outros precisavam acompanhar esse padrão de qualidade gráfica de alguma maneira, então eles também têm sombras.
Só que, quando o protagonista passa por essas sombras, em sua maioria, elas não conseguem interagir com ele, ao contrário do que acontece na floresta. Nesse tipo de cenário, a gente até vai encontrar as sombras dinâmicas, só que numa escala muito menor. O que aconteceu aqui foi que houve uma ênfase em objetos que estão em constante movimento para poder ter esse tipo de sombra e ter uma fidelidade maior, e nas estruturas uma outra solução foi criada. E a solução criada pela Capcom para poder deixar esse jogo mais leve foi justamente usar texturas que simulam sombras nos locais. Por isso, todo o esplendor visual tá lá, mas ele não consegue interagir. Uma maneira bem prática de conseguir distinguir uma sombra dinâmica de uma fake é observar os serrilhados. As sombras dinâmicas têm uma certa dificuldade com a suavização, porque para aquele período, criar isso de forma dinâmica, deixando tudo sempre predisposto para interagir, ainda era algo muito difícil. Já as texturas, como tem papel de ficarem estáticas, não sofrem dessa deficiência, e por isso elas têm até um aspecto levemente mais natural, só que não tem capacidade de interação. O curioso é que essa é uma técnica muito utilizada na geração do PS2, e por isso essa é uma das amarras de Devil May Cry 4 na geração dele. Abrir mão de um recurso como esse foi necessário, porque Devil May Cry 4 traz cenários ambiciosos em sua maior parte, e trabalhar a geometria em todo momento usando a iluminação dinâmica talvez pudesse comprometer essa estabilidade na performance. A maior prova disso é que o reboot da franquia, usando uma qualidade superior na geometria e o amparo da iluminação dinâmica em todos os cenários a todo momento, mesmo numa engine tão bem falada na otimização, apelou para os 30 quadros por segundo e não conseguiu usar os 60 FPS como Devil May Cry 4 faz. Talvez tenha sido peso demais para ele. Só que mesmo com essas concessões, ainda dá para se surpreender. Essa é a parte técnica mais interessante do jogo, o level design dele e como os gráficos ajudam nessa construção. Devil May Cry 4 é uma mistura do Devil May Cry 3 com o Devil May Cry 2 nesse sentido. Para exploração e combates, os cenários são contidos e usam muitos loadings, exatamente como os do terceiro jogo da série. Isso ajuda no carregamento dos efeitos e dos elementos espalhados sem comprometer a performance. Ao sair de uma área e passar por um loading para poder chegar até uma outra, o jogo dá tempo suficiente para que tudo seja carregado de maneira prévia, sem a necessidade de fazer isso em tempo real durante a dinâmica da jogatina. Em outras palavras, podemos dizer que isso facilita a vida do console. Mas, por outro lado, para a sensação de escala e para a exibição dos skybox, que são os backgrounds dos ambientes, a inspiração no Devil May Cry 2 é clara. Os cenários ao fundo, para poder criar essa sensação de escala, são sempre grandiosos e fazem questão de serem vistos. O level design, então, apenas faz o papel de interconectar os dois. O cenário que você está presente, que é o cenário mais contido, com um ambiente que serve de skybox. Ou seja, é bem possível que em algum momento o personagem explore o cenário grandioso que está ao fundo. Ele não serve apenas de enfeite. Só que para poder amparar isso, como existiu uma certa dificuldade na geometria e esse excesso de texturas aplicadas para representar sombras poderiam dar uma aparência de jogo de PS2 para o título, deixando tudo monocromático demais, a Capcom usou mais técnicas para poder simular resultados fakes na iluminação. E essa parte é bem interessante. Não sei bem se podemos chamar isso de iluminação global fake, mas os ambientes do jogo foram trabalhados com a coloração de acordo com o que está presente neles. Chamar isso de iluminação global não parece ser justo, porque a iluminação global calcula todos os elementos, suas cores e a intensidade de luz sobre eles para poder gerar diferentes tipos de rebatimento sobre todo o local. Aqui é algo mais unificado e, por consequência, bem mais simples também. Por exemplo, na caverna, em um trecho em que temos uma mini cascata, como ali tem concentração de água e essa água é levemente esverdeada, o ambiente foi trabalhado com essa tonalidade para parecer que a luz do local está rebatendo na superfície da água e sendo influenciada pela cor dela. Já quando você vai chegando perto da floresta, o tom também muda de acordo com o verde que vai ser usado no ambiente, para poder indicar que o próximo bioma é diferente do bioma que você estava na parte anterior. Podemos dizer, inclusive, que isso é muito mais um recurso artístico do que técnico, e é impressionante, porque jogos desse período nem sonhavam em pensar em coisas como iluminação global. Em outros games, a ideia era sempre apenas ter o contraste das sombras duras e fortes com a geometria do cenário. Devil May Cry 4, por sua vez, quis criar complexidade, ele quis dar um passo a mais. Uma prova dessa maestria artística, inclusive, é que no começo, para poder simular um ambiente mais urbano e menos aberto para a luz se espalhar,
as cores azul e vermelho foram usadas para poder dominar toda a cena. E esses dois tons são justamente os tons da roupa do protagonista. Conforme você vai explorando aquele cenário, você percebe que a tonalidade dele é muito mais voltada para esse tipo de cor. E por isso, uma breve curiosidade que é interessante que vocês saibam é que, pelo que parece, usaram um modelo Phong de iluminação para esse resultado. Nesse modelo, a gente considera 3 termos. O primeiro termo é o termo ambiente, que é exatamente essa aplicação de uma única cor em toda a luz do cenário, simulando uma espécie de iluminação indireta unificada com base nela. Então a iluminação do local, a forma como a luz vai se propagar, vai ser baseada nessa cor. Então a gente vai ter uma luz mais azulada. O segundo é o termo difuso, que é a forma como a luz se propaga na cena depois dela se chocar com a superfície e se espalhar. Isso é o que gera a luminância do ambiente, equilibrando a força do brilho de todo o local. E o terceiro é o termo especular, que é o ponto de choque entre a luz e a superfície antes dela se espalhar, gerando o reflexo dessa luz ali. Por isso, no geral, o jogo consegue ofertar visuais muito bonitos para a geração do PS3, mas as técnicas utilizadas, no fim das contas, não foram revolucionadas e muitas delas se prendem à geração do PS2, algo que talvez possa ter acontecido pela busca dos 60 quadros por segundo, enquanto o jogo oferece 720p nativo de resolução e excelentes modelos de personagens. As prioridades da Capcom aqui foram escolhidas. Então, trabalhar com texturas chapadas diversas vezes, sombras texturizadas, sombras dinâmicas com baixa resolução, gerando serrilhados nelas, e um número excessivo de loadings por áreas pode ter sido o jeito que a Capcom encontrou de manter os 60 quadros por segundo no jogo. Por outro lado, a forma como ela brincou com todos os recursos que a gente mencionou, gerando complexidade, equilibrando tudo e tirando proveito da alta resolução para poder valorizar e destacar elementos como os modelos dos personagens e até mesmo a vestimenta deles, que é riquíssima em detalhes, foi a maneira que a empresa conseguiu criar para poder passar a sensação de que esse é um game de nova geração. E deu muito certo. É claro que não podemos desconsiderar que a utilização de técnicas arcaicas também pode ter sido por falta de tempo na produção do jogo para poder aprimorar o motor gráfico para usar recursos mais avançados, mantendo os 60 quadros por segundo. Essa também é uma hipótese. Mas a dúvida que permeia, no entanto, é como o PS3 tem um desempenho mais estável que o do Xbox 360. E tudo indica que nesse caso o uso do anti-serrilhamento no console da Sony ser de menos qualidade do que o que foi utilizado no 360 é o grande responsável por isso. Técnicas como essas consomem muito do hardware de acordo com a sua eficiência, então diminuir a eficiência dela aqui no PS3 com medo da performance do game no console foi com toda certeza um grande colaborador para essa estabilidade levemente superior. Mas no geral, apesar disso tudo, é muito importante destacar que as experiências são bem próximas umas das outras, tanto em nível de visual como em nível de performance. E o grande mérito, no fim das contas, continua sendo esse jogo atingir 60 quadros por segundo em qualquer um desses consoles com um alto padrão visual. A Capcom merece muito mérito por isso. Mas deixa aqui no campo dos comentários, qual é o outro jogo em 60 quadros por segundo no PS3 ou no Xbox 360 que te impressiona? Eu quero saber um pouco da sua experiência com esses consoles, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.